É errado um cristão usar barba? Para falarmos deste assunto, temos que analisar desde o início como era no começo. Como você acha que era no começo, quando Deus fez o homem? Como Deus fez o homem? Já parou para pensar nisso? Posso afirmar que a barba é mais velha do que a mulher. Também é mais velha do que o pecado. E mais velha do que qualquer criação humana, pois a barba foi algo que Deus fez para o homem. Deus fez o homem assim, porque ele se agradou da aparência do homem assim. Pense um pouco no reino animal. O que diferencia o leão da leoa? Não é a juba? Da mesma forma, Deus fez algumas diferenciações entre o homem e a mulher fisicamente. É notável as diferenças. Qualquer pessoa consegue, de imediato, ver as diferenças entre o corpo da mulher e o corpo do homem. Mas ele certificou que no rosto do homem haveria algo diferente. A mulher sempre teria o rosto liso, enquanto o homem teria pelos em seu rosto. Se Deus nos fez assim, por que então criar questões sobre se é errado ou certo usarmos algo que Deus nos fez? Algo que Deus nos deu, algo que nasce naturalmente em nossos rostos. Não seria estranho ouvir alguém dizer: é errado usar cabelos? É errado usar as mãos? É errado usar os pulmões para respirar? É errado usar os olhos para ver? É errado usar o intestino? É errado viver. Todas essas declarações são incabíveis, sem lógica. Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele os diferencia por várias características. Por isso é estranho quando eu ouço alguém dizer que é errado usar a barba. De certa forma, ela faz parte do homem. Foi assim que Deus nos fez. Então, a pergunta que surge é: por que então tanta polêmica sobre algo tão simples? O Senhor Jesus disse em Marcos 7:8: porque vocês desprezam as ordens expressas de Deus e põem no lugar delas as próprias tradições de vocês. Não há problema algum em seguir tradições, a menos que essas tradições imponham regras de fé e de salvação para as pessoas. Se alguém diz que alguma coisa não deve ser feita porque aquela pessoa não seria bem vista por causa de uma tradição, a ponto de fazer com que aquela pessoa perca seu respeito perante a comunidade, isso de fato, essa tradição, ela não é boa. Pense em um ponto. Na Torá, há orientações sobre higiene, mas a Torá ela não especifica que as pessoas tinham que lavar as mãos até nos cotovelos. Mas, por tradição religiosa, os fariseus exigiam que as pessoas lavassem suas mãos até a altura dos cotovelos. E pessoas que não fizessem isso eram duramente criticadas por aqueles líderes. Muitos ensinados por aqueles hipócritas, criadores de regras, aprenderam a forma de ver as pessoas como eles também viam. Então, quando viam uma pessoa tomando uma refeição sem lavar suas mãos até o cotovelo, logo eles caíam de sua fé. Mas pense um pouquinho, quem havia criado essa regra? Será que seria o Deus de Israel? Será que ele tinha dado essa informação a Moisés na Torá? Não, era apenas uma regra humana, uma tradição criada por líderes. E infelizmente,
Pessoas saíram prejudicadas porque aquela regra era mais importante do que o bem-estar das pessoas. Os fariseus eram assim, impunham a sua consciência e seu modo de pensar a outros como regra de fé. Isso foi duramente criticado por Jesus, que mostrou que não devemos colocar cargas adicionais na vida das pessoas. Coisas que Deus não disse se é certo ou errado, deve ficar sempre como questão de consciência. Veja agora alguns exemplos bíblicos. Jesus, o líder do cristianismo, usava barba. Se fosse errado um cristão usar barba, será que Jesus Cristo teria dado este exemplo? É óbvio que não, mas alguns podem até argumentar. Não sabemos se Jesus usava ou não usava barba. Bom, é muito simples. Jesus era um judeu e um judeu do primeiro século usava barba, fora apenas aqueles que não tinham barba ou aqueles que não tinham crescimento da barba. Não está convencido? Então veja o que diz uma profecia. Sobre Jesus Cristo, o profeta Isaías, no capítulo 50, verso 6, diz: Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Essa profecia se cumpriu em Jesus, no dia da sua morte, quando aqueles homens o batiam, o surravam, arrancavam sua barba e colocava-lhe coroa de espinho. Não para flagelá-lo até a morte! Sois vós que o quereis crucificado, não eu. Estais firmes nisso. Sou inocente do sangue desse homem. As profecias não mentem. Jesus tinha barba. Mas o ponto mais importante era que Jesus Cristo seguia de perto a Torá. O que a Torá falava sobre o assunto? O que a Torá fala sobre o assunto? Vejamos. Levítico 19:27, versão O Livro. Não cortem as pontas dos cabelos em redondo e não aparem a barba. É isso que a Torá fala. O Senhor Mashiach, ele seguia de perto a Torá. Então, muito provável que ele usava barba, pois a Torá proibia que os homens israelitas a aparassem por completo. Não só Jesus, mas também todos os patriarcas, os apóstolos. No primeiro século era comum os homens usarem a barba. Veja o exemplo dos pais da igreja: Policarpo, Orígenes, Tertuliano, Papias, Clemente de Alexandria, Atanásio, Justino Mártir, Agostinho de Hipólito, Jerônimo, Inácio, Ambrósio de Milão, Eusébio de Cesareia, todos eles representados usando a barba. O concílio de Cartago, que foi um concílio da igreja primitiva, era aproximadamente em 200 era comum, e eles se reuniram para discutir e solucionar muitos problemas na igreja. Um dos problemas é que eles discutiam sobre trajes imodestos na igreja. Veja que naquele tempo eles já tinham problemas com trajes imodestos, do mesmo modo como temos hoje. Agora, eles não estavam discutindo mini-saias, shorts, decotes, camisetas e blusas regatas, que são sensuais e vulgares até mesmo nos dias de hoje. Aqui está uma citação do Concílio de Cartago sobre o traje imodesto. Qualquer homem que vier à igreja com cabelos longos e a face barbeada e lisa
será excluído da comunhão, pois o homem está vestido de forma imodesta. Para aqueles primeiros líderes da igreja cristã primitiva, o não uso de barba, o rosto liso, aparado, como era costume dos pagãos, como egípcios, gregos e romanos, era uma afronta à modéstia. O ponto aqui é claro: os homens não poderiam parecer com mulheres, cabelos compridos e o rosto liso. Era disto que esses homens estavam falando. No Concílio de Cartago de 398 foi decretado: o clérigo não deixará seu cabelo crescer, nem removerá sua barba. Muitos dos antigos acreditavam e ensinavam que Deus deu ao homem a barba para distingui-lo da mulher, de modo que era errado antagonizar a natureza e rapar a barba. Entre os cristãos primitivos, Clemente de Alexandria provavelmente escreveu mais sobre os males da remoção da barba do que todos os outros escritores cristãos primitivos juntos. Clemente chamava a barba de adorno natural do homem e dizia que nunca era permissível raspá-la. E disse também: Deus planejou que a mulher tenha a pele suave e lisa, orgulhando-se nas mechas naturais de seus cabelos como um cavalo de sua crista. Mas ao homem ele a adornou como leão, com uma barba. Esses posicionamentos de Clemente de Alexandria e de outros pais da Igreja nos mostram como os cristãos do primeiro século encaravam o uso da barba. Para eles, a barba era algo sagrado. Se você chegou até aqui, espero que você entenda que meu objetivo não é criar regra de fé. Entendo pelas Sagradas Escrituras que para Deus o que importa de fato não é um rosto com barba ou um rosto sem barba, mas sim um coração repleto de amor por Ele e para o próximo. Mateus 22,16 diz: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. A verdadeira religiosidade cristã, ela vai além da aparência física. Não ligamos para a aparência de um homem, se ele usa barba, se ele não usa barba. Isso não importa. O que importa de fato é o coração. Outros ainda podem usar Paulo, querendo impor sua consciência, dizendo: o apóstolo disse: se meu irmão tropeçar se eu comer carne, não comerei mais carne, e não colocarei pedra alguma de tropeço para meu irmão. Mas a pergunta é: como podemos dizer que a barba, algo que nasce no rosto do homem, algo que Deus fez, que Deus criou, que o Filho dele usou quando esteve na terra, que os santos apóstolos e profetas usaram, possa ser uma pedra de tropeço? Você faria bem em se perguntar: será que a barba, uma criação do Criador, é realmente uma pedra de tropeço, válida e real? Ou é uma doutrina da minha religião, dos meus líderes, que impõe sua consciência para que outros não a usem? Se a Bíblia não condena o uso de barba, se os discípulos, apóstolos, profetas, patriarcas usavam a barba, por que então algumas religiões insistem em ensinar que o uso de barba é algo indecoroso? Lembra que falamos neste vídeo sobre as tradições? Exatamente, tradições de homens. O apóstolo Paulo disse para não fazermos julgamentos sobre questões subjetivas ou pessoais, e usar ou não barba é uma questão pessoal. Cada um deve decidir se vai ou não fazer. Não cabe à religião, nem a credo algum, proibir alguém de usar algo que Deus lhe deu. Não importa se você é negro, se você é branco, se você usa barba, se você não usa,
se você é careca, nada disso importa. O que importa é seu caráter, somente isso.